E isso eu não quero ser aqui o advogado do Deltan, nem da Lava Jato, mas tem uma diferença fundamental entre... Porque muita gente fala dos críticos da Lava Jato, fala, começou o princípio ditatorial aí. As prisões preventivas, os processos que a Lava Jato incitou contra corruptos de colarinho branco, a saber, o principal deles, o Lula, que foi para a cadeia, foram colocados com provas, com dinheiro roubado, rastreado. O que tem hoje é uma ditadura que criminaliza opinião, fake news, desordem informacional, discurso de ódio, são todos princípios que não são crimes pelo Código Penal brasileiro, de opinião. Pessoas estão apodrecendo na cadeia, sem conta bancária, sem rede social, censuradas, arruinadas, pelo simples fato de criticar o Supremo Tribunal Federal e o governo federal. Adriles, eu vou te falar qual que é a semelhança que tem entre a Lava Jato e o que está acontecendo agora. Olha só, você primeiro falou da diferença dos fatos. A Lava Jato por crimes que levam a nossa sociedade há décadas, nos roubam bilhões devolvidos. Enquanto agora estão querendo censurar opiniões que não são crimes. Basta ver que eles arquivaram o inquérito contra os empresários bolsonaristas. Por quê? Porque não tem nada. Não tem nada. Esses inquéritos, em geral, não vão dar em nada. A não ser que você coloque uma arma na cabeça do Ministério Público para acusar, porque não vai acusar, porque não tem crime. Além disso, quando a gente fala de devido processo legal, você pode discutir as coisas da Lava Jato, a interpretação, mas se estava dentro da lei. Existem várias visões de interpretação que dizem tudo legal. Já no caso de Moraes, não é uma questão de interpretação, tá tudo rasgado lá atrás, distribuição direcionada a dedo, buscas e apreensões que eram pescarias probatórias, prisões alongadas por meses, sem acusação, nunca aconteceu nada nem parecido com isso. Tem um cara que foi pro inquérito no aeroporto da Itália por ter interpelado o Alexandre de Moraes, simplesmente contestado. Sem competência. Processo sem competência, não tem uma pessoa com foro privilegiado. Sabe qual que é a semelhança entre a Lava Jato e os casos do Alexandre de Moraes? A semelhança é a seguinte: na Lava Jato a gente combateu pessoas, donos do poder, que praticavam abusos há décadas, que praticavam abuso chamado corrupção. Agora, nesses casos do STF, a gente precisa combater os mesmos donos do poder que praticam outro tipo de abuso, consistentes em abusos e arbítrios judiciais, abusos sobre as nossas liberdades. Em um ponto estava em jogo o dinheiro público, a integridade, e agora está em jogo a nossa liberdade. E eu queria encerrar valorizando o Salviano aqui, o Marcelo, que fez no Superchat a seguinte colocação, que confirma a interferência eleitoral. E colocou o seguinte: Deltan, em aula eu demonstrei que o entendimento do TSE era de não aplicar a linha Q da lei de inelegibilidade para o teu caso. Em 2022 era necessário um PAD instaurado. Mudaram o entendimento só para te condenar. Justiça relativa, ele colocou. Quando calam a voz de 350 mil paranaenses, não só censurando essas vozes que estavam por mim representadas, mas interferindo diretamente nas eleições fora da lei, como que a gente vai dizer que não existe uma grande interferência eleitoral? Ô Deltan, e o trágico, só para finalizar essa pauta, o trágico hoje é que esses corruptos, comprovadamente corruptos, que a Lava Jato colocou na cadeia, hoje não só saíram da cadeia, voltaram ao poder, e se você critica esses corruptos, saber o próprio presidente da República, você corre o risco de ser processado como Nicolas Ferreira e ir para cadeia por esses juízes. Não pode chamar de ladrão. Colocaram esses corruptos novamente no poder. Ninguém chama de ladrão aí nos comentários, viu? Não pode chamar de ladrão. Todo mundo presta atenção. Nada de chamar de ladrão. Eu, como já disse, eu fui contra a prisão de Deltan. Acho que o que aconteceu ali foi um absurdo. Ninguém em sã consciência poderia concordar com a Hein? Você falou prisão, a cassação. Desculpe, eu falei prisão, é cassação. Desculpe. Ainda não foi preso. Ainda não. Ainda não. Spoiler. Eu também não quero transformar o programa aqui em defesa ou advogado do diabo da Lava Jato, mas eu acredito que você mesmo reconheceu que houve erros na Lava Jato, né? Inclusive aquele fundo de R$1 bilhão e tudo mais que vocês criaram. Não, ou não? Não teve. Não teve erro. A Lava Jato foi criada dentro da lei. Mas a intenção foi. Você tinha intenção de criar. Sim, a intenção era criar porque era a única solução legal e legítima. Era a solução correta. Qual era a questão? A Petrobras ia ser multada em bilhões de reais esse dinheiro para os Estados Unidos. E se não fosse a nossa iniciativa, o dinheiro ia estar lá, bilhões de reais dos Estados Unidos. Aí os americanos falaram para nós, a gente tem uma possibilidade de resolver isso. Qual é a possibilidade? Se a Petrobras for obrigada a pagar no Brasil uma multa decorrente dos mesmos fatos, nós podemos compensar o valor, dizer que o valor que é pago no Brasil compensa com o valor americano.
Aí o que a gente olhou? A gente olhou todas as causas possíveis, falou com diferentes atores e construiu um acordo com a Petrobras para ela indenizar o dano que ela gerou para o Brasil. Porque quando ela permite aquele mega esquema, ela não gera um dano só para os acionistas, ela gera um dano para todos os brasileiros. Porque o dinheiro foi investido nas campanhas eleitorais para perpetuar o PT no poder. Isso é um dano à democracia. Aí está a verdadeira violação da democracia, não na liberdade de expressão. E aí a gente construiu um acordo com a Petrobras, e aí qual era a destinação desses recursos? Olha qualquer acordo de direitos difusos do Ministério Público. A destinação ou é fundo de direitos difusos ou é entidades assistenciais. O fundo não dava por quê? Porque o fundo estava sendo contingenciado e chegou a ser contingenciado em 99%. Nós estudamos casos, como o caso Siemens, os casos mais conhecidos internacionalmente, sobre qual era a destinação adequada. E se criou uma fundação de interesse público para que ela possa dar uma destinação adequada, com governança, com todas as regras de compliance, para que houvesse a destinação adequada. Isso, né? Não, que administrar isso aí é fake news. Didi, sai um monte de fake news, pega o acordo, pega o documento, você vai ver que não tem nada de administração pelo Ministério Público. Isso aí é mentira. Ia ter um membro do Ministério Público num conselho de 20 para fiscalizar. Por quê? Porque é papel do Ministério Público, o Ministério Público faz isso com todas as fundações, fiscalizar as fundações. O que a gente queria e conseguiu fazer é que o dinheiro ficasse no Brasil, bilhões, atendemos o interesse público. E aí, o Alexandre de Moraes detonou a fundação dizendo o quê? Detonou e criticou a fundação dizendo, não, quem é o Ministério Público em Curitiba para dizer a destinação desse dinheiro? Isso tem que ser decidido por orçamento federal. E aí sugou dinheiro, confiscou, levou tudo para Brasília e pergunta se foi por lei e orçamento federal que foi destinado. Nada, ele destinou na canetada. Ou seja, ele fez o que ele criticava a Lava Jato. O que mostra que era só uma questão para eles de disputa de poder. Agora a gente atingiu o nosso objetivo, que era manter o dinheiro no Brasil. Então ali não teve nada de ilegal. Teve sim defesa de interesse público por 15 a 20 procuradores de diferentes visões do mundo que estavam ali para defender a lei e a justiça. E eu não tenho problema nenhum de falar sobre nenhum caso da Lava Jato e defender integralmente. Porque eu tenho plena confiança em tudo que a gente fez, Gigi. E, de novo, eu entendo que pessoas entendam diferente porque tem tanta fake news circulando. Tem um influenciador que fica lá no conforto da sua poltrona no exterior, que fica circulando fake news, nossa, dizendo o Deltan é financiado pelo Soros. Balela, não tem nada, não tenho, nem sei quem é Soros, não tenho nada de financiamento de Soros. Ah, Deltan, Transparência Internacional, balela. A gente tinha uma relação institucional da mesma forma como o Tarcísio tem uma relação com o governo Lula, porque recebe recursos federais. Nós tínhamos uma relação institucional com a Transparência Internacional que cuidava de combate à corrupção. Então a gente tem que separar o que é fato e o que é boato. Esse mesmo influenciador aí disse que eu estaria em Londres agora com o ministro do Supremo. Balela, mentira, não teve nada de Londres. Não fui a Londres, não estava com o ministro, pelo contrário. Critiquei os ministros por terem ido a Londres, inclusive com o financiamento de empresas que têm causa no Supremo. Basta olhar o meu Twitter. Então o que a gente tem que entender, gente? Que a gente está numa... Só para encerrar. A gente está numa esfera política que tem muita fake news. Agora a gente tem que saber separar o que é fato, o que é realidade. Teve gente que falou até que eu sou progressista. Gente, sou cristão evangélico batista desde criancinha, como progressista. Quer alguém mais conservador do que cristão evangélico batista? Não tem. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas Adrilho sobre Tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.